todos e a todas. Eu sou o professor Matheus Fernandes e eu vou ministrar o curso de Brasil e Império junto ao professor Carlos Alberto durante esse semestre. E, para começar a nossa discussão, com a nossa primeira aula, o que vai ser nos importante discutir? A chegada da família real e a interiorização da metrópole no território. E logo, para começar a nossa aula, eu coloquei aqui de capa uma das pinturas que retratam Dom João VI chegando com a sua corte no Rio de Janeiro. Bom, todo esse período que a gente vai estudar, pelo menos nesse primeiro momento de Império, que é a chegada da família real aqui no Brasil, até chegarmos à regência de Dom Pedro I, vai ser chamado como o período joanino. E o que nos interessa entender o período joanino? Para começar, esse momento na história do Brasil ele torna muito específico o território brasileiro e como ele foi se desenvolvendo. Muito diferente dos nossos vizinhos americanos, que também eram colônias, mas nenhum deles teve a presença da sua família real, da metrópole. Então isso vai diferenciar muitos processos que a gente vai ver dos nossos irmãos aqui da América Latina. Então, para entender o porquê disso nos diferenciar e o porquê que isso aconteceu aqui, a gente vai precisar entender o contexto do porquê a família real veio para cá, e para isso a gente vai ter que olhar para a Europa. Então, o que estava acontecendo naquele momento na Europa? Pós a Revolução Francesa e uma consolidação melhor do Estado se formou, do produto da Revolução Francesa, colocando o Napoleão como líder da nação ali, a França vai começar um processo de expansionismo do seu império, que vai querer bater de frente com a outra grande potência daquele momento, que era a Inglaterra. E como ela pretende fazer isso? Ela vai ameaçar todos aqueles outros reinos que fazem parte do território em: ou você me ajuda num bloqueio continental com a Inglaterra, ou eu vou invadir seu território. Alguns concordaram, outros não, e entre esses que não concordaram com o projeto de Napoleão foi o reino português. Por quê? Porque Portugal, naquele momento, diferente da Inglaterra, não se tinha desenvolvido suas manufaturas tão bem no território, tanto que os reinos ibéricos, muitos vão se referir a eles como se tornarem colônias da própria Europa, porque eles não tinham um nível de produção e desenvolvimento burguês que dos que se tornaram potências como a Inglaterra. Então ele fica numa relação de dependência de comprar as manufaturas e vender suas mercadorias para a Inglaterra, tornando-se dependente economicamente do Império Inglês e dos processos econômicos que ele vai estabelecer ali. Então, o líder, o regente da monarquia, da monarquia naquele momento, que vai ser o João VI, vai se ver numa sinuca de beco, onde ele não pode quebrar a sua relação de dependência com a Inglaterra, porque senão ele vai causar uma crise econômica, e isso não é interessante para ninguém, ou melhor, não é interessante pelo menos tanto para a Inglaterra quanto para o governo dele. E ele também não está muito afim de ter que lidar com o Napoleão batendo a porta dele e talvez tomando o aparelho administrativo do Estado dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fechar um acordo com a Inglaterra, de um seguinte: a Inglaterra vai ajudá-la a defender Portugal
dos avanços de Napoleão, que invadiu o território em 1807, e vai ajudá-lo também a se refugiar na sua maior colônia naquele momento, que era o Brasil. Porque não tem como tomar o Estado português se o Estado português não está mais em Portugal. Então, o que ele vai fazer nos 45 segundos do tempo? Ele vai enfiar todos os aparelhos administrativos do Estado português em 46 navios, somando mais de 15 mil pessoas, e mandar para o outro lado do Atlântico para chegar no Brasil. Eles vão acabar atracando no Rio de Janeiro e posteriormente vindo. Eles vão acabar atracando na Bahia e posteriormente vindo para o Rio de Janeiro, onde se tinha a maior estrutura para se adequar a uma lógica de metrópole, né? Tinha-se mais estrutura para se estabilizar o governo ali. Mas antes disso, o que ele vai fazer, que é a coisa mais importante ali, que está incluso no seu acordo com a Inglaterra? Ele vai abrir os portos. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que ele abre os portos para as nações amigas, ele quebra o pacto colonial, porque agora a colônia não tem mais, aqui que era uma colônia, não tem mais o vínculo direto com precisar sempre fazer as trocas através dos comerciantes portugueses, e agora pode comerciar com outras nações, o que agora impede que sempre alguma espécie de lucro vá diretamente para a metrópole. E isso também vai, em especial, beneficiar muito a Inglaterra, porque abre-se todo um novo mercado consumidor para ela aqui no território, e de maneira mais rápida e prática. O que a gente vai entender que vai ser quase um monopólio das outras coisas que vão se desenvolver aqui. Mas eu já falo disso. E também há o outro ponto que ele também quebra, que era uma lei que era proibido a criação de manufaturas no território brasileiro. O que agora ele vai revogar a lei e vai colocar incentivos para começar a produções industriais dentro do território. Mas que agora, quando cairmos nas relações com os ingleses, vai se mostrar um pouco triste essa tentativa de se criar um modelo de produção industrial no Brasil. Porque o que essas relações vão depender, né, com esse acordo? Nesse acordo, além de praticamente Portugal vai colocar aqui no Brasil, né, a corte portuguesa, vai colocar como prioridade os portos negociarem com a Inglaterra, vai também colocar nos seus tratados com a Inglaterra que os ingleses vão pagar menos imposto do que todos os outros, né? A Inglaterra vai pagar apenas 15% de imposto sobre suas mercadorias, Portugal vai pagar 16% e todas as outras nações, incluindo os próprios produtores da colônia, vão ter que pagar 24%, né? O que isso basicamente assassina, em alguma medida, nosso mercado que produz necessidades internas, né? Porque o que acaba, obviamente, impactando na produção industrial nacional, porque a manufatura vai ser mais barata, mais rápida e de melhor qualidade a inglesa do que a própria nacional. A mesma coisa com outros tipos de produtos que não vão conseguir concorrer com as mercadorias inglesas, né? Sempre vai ser mais barato, mais viável e geralmente de melhor qualidade se oferecer para as especiarias inglesas, né? Dado esse panorama econômico de primeira instância, a gente vai para o momento que Dom João vai se instalar ali com a sua corte no Rio de Janeiro, porque é aí que ele vai começar as medidas
depois da ponta de lança, né, que faz essas medidas econômicas, ele vai começar a, de fato, enraizar a instalação do seu governo, né, no território nacional. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a criar ministérios e tribunais para ele conseguir galgar um respeito administrativo e judiciário dentro do espaço da colônia. Né? Ele agora vai ter participações ativas nessas relações dentro daqui. A Casa da Moeda e o Banco do Brasil vão ser instaurados aqui também, para ter uma direta ligação na administração com a economia nacional. E a instalação de impostos. Para que são esses impostos? Para justamente financiar a sua corte aqui e as suas transformações dentro da sociedade. Além de ministrar uma presença maior na administração pública. Né? Então, isso vai servir para quê? Isso vai servir para ele começar a construir, né, uma maneira de aproximar o nosso território à lógica do seu império na Europa. Então ele vai tentar transformar o Brasil em Lisboa, né? Transformar o Rio de Janeiro em Lisboa. Como a gente vai ver aqui. Aí o fomento da cultura das escolas de medicina, das escolas de direito, a criação do jardim botânico e a Biblioteca Nacional, como a gente vê aqui no slide. Qual que vai ser o ponto disso tudo? Como a corte dele vem para cá, ele precisa fomentar uma intelectualidade, ele precisa fomentar um ambiente que se faça valer esse território como ter mérito de se valer de ter uma metrópole aqui, de ser o ponto focal administrativo do Império Português. Ele precisa mostrar que a vinda da corte para cá é significativa. Então, ele vai abrir todas as possibilidades de produção intelectual. Ele vai abrir a imprensa real, ele vai abrir a possibilidade de imprensa, mas obviamente, né, como a gente vê, né, de tipografias, mas com censura, porque falar mal de rei ou falar mal do catolicismo no Brasil não existe, né, não tem essa possibilidade, afinal de contas, isso é uma monarquia ainda. E o que mais vai impactar nessa interiorização, né? O que vai acontecer? Além dessa reforma de criar aparelhos de Estado para que se faça presente essa figura, né, da corte, da monarquia, e esse fomento da intelectualidade para se começar a produzir uma diferenciação cultural do que era antes, né, do que era antes na colônia, do que era agora, né, de que não se tinha, né, esse tipo de medida na colônia, vai se começar a criar também uma lusofobia nesse processo. Por quê? Simplesmente quando eles vêm para cá, né, com a sua corte, eles vão destituir diversas moradias o qual tem súditos ali que são donos da propriedade, vão ser simplesmente destituídos, jogados na rua do dia para a noite, na hora, no momento, porque o nobre vai falar assim: gostei dessa casa, vou entrar, e aí vai ter uma expropriação, né, de propriedades muito grandes para se instalar a colônia, o que vai fazer, obviamente, todos esses ex-proprietários de terra e de propriedades ficarem bem irritados com a presença lusitana no território. Além de, como eu disse, ficar basicamente impraticável para muitos comerciantes brasileiros, porque Portugal ainda vai ter mais vantagem de ser 16% e inglês vão nada de braçada
na nossa economia, porque não tem como competir, não tem como competir, o que vai causar ainda mais atrito, né, entre as relações dos colonos com a chegada do monarca. E nesse processo aí, vamos ter também, como eu disse, né, com as expropriações dos territórios, vamos ter reformas urbanas, né? O que isso quer dizer? Eles vão tentar começar a transformar esse território de colônia numa arquitetura, num mundo iluminista europeu. Então, o que vai acontecer? Com todas as reformas públicas de se produzir ambientes de cultura e ambientes de Estado, eles vão tentar camuflar as estruturas coloniais, que são barracões de palha, são estruturas muito precárias, ruas completamente sem nenhuma espécie de saneamento. Vão se instaurar leis de vadiagem, leis de modos e postura, que vão tentar enxugar, né, essa marginalização, né, da cultura brasileira, né? Porque existe uma cultura na colônia que não vai ser suportada, né, pela classe alta, que obviamente aqui na colônia nós vamos ter de elite, mesmo que sejam grandes proprietários de terra, eram figuras centrais aqui, eles são uma elite menos estudada, menos com poder simbólico, né, com menos poder simbólico nessa estrutura de poder que a monarquia e a sua corte. Então, vai ter um pouco menos de classe, né, na sua maneira de se portar. E isso não vai ser tolerado para um lugar que vai se tornar uma metrópole. E por consequência, todos esses aparelhamentos de Estado vão ser criados, né, tentando alterar a imagem urbana, tentando maquiar e forçar uma cultura ali esse território também. Para fazer tudo funcionar, vai se criar muitos funcionários públicos, né, que vão ser escolhidos de acordo com o interesse da coroa, e que, porque vai se criar também isso como um processo de interiorização da metrópole, porque vai existir nesse momento uma mescla entre as elites locais, em especial as elites do sul, né, de São Paulo de Janeiro, com a corte portuguesa, onde eles vão estabelecer relações de casamento, relações comerciais. Vai existir uma relação promíscua entre essas duas classes, que vão acabar virando uma massa única e disforme, que vai tomar conta desses espaços do funcionalismo público. E assim vão tocar os seus interesses dentro desse aparelhamento do Estado criado pelo Dom João VI, que vai dar frutos muito mais para frente de conflitos que a gente vai ver. Um deles a gente já vai ver ainda nessa aula, e outros vão estar presentes até hoje dentro do território brasileiro. Outra questão importante também, né, com o auxílio da Inglaterra, o Dom João, logo no início do seu estabelecimento do Estado, vai fazer duas guerras. Ele vai anexar os territórios da província Cisplatina e da Guiana Francesa para dentro do Brasil. Por quê? Porque isso foi uma espécie de retaliação pela invasão francesa em Portugal e deixar Portugal num estado de conflito, né, entre os civis, né, e os militares portugueses, com os militares ingleses, e a invasão de Napoleão. Então,
por retaliação é tomada essas províncias, né, que são pertencentes à França e à Espanha, que são juntas nesse conflito. Certo. Colocado isso em questão, essa transformação do território da colônia para algo que possa ser uma metrópole, que possa ser considerado uma corte, né, porque se estabeleceram ligações entre as elites da colônia e as elites da coroa, começaram a se estabelecer vínculos profundos ali, porque se rompeu com as estruturas pretéritas de poder, né? Então aqui a gente começa a ver uma transformação social do Brasil, que vai dar outros ares ao decorrer desse período, né, do período joanino, que a gente vai chamar agora, né, através dos anos, ele foi crescendo, se solidificando, tudo isso que eu disse, para assim chegarmos aqui em 1815, né, que vai ser a proclamação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né. O Brasil finalmente, né, com a centralização da metrópole bem sucedida, Dom João vai elevar, né, o Brasil de colônia a Reino Unido, porque não se tinha ali se tinha uma expectativa de retornar a Portugal, sim, mas já estava se instalado. Os interesses da corte dele já estavam mirados dentro do Brasil. Eles já se tinham perspectivas desse território. Já se tinha feito muito para se abandonar agora. E também, com a ocupação em Portugal, se tornava meio nebuloso as possibilidades de reaver esse território, ou se fosse reaver, se realmente é interessante isso acontecer. Então, o que a gente vai ver? Com esse processo de trazer a metrópole para cá, Portugal vai começar a sofrer, né, uma transformação de colônia, mesmo que ela não seja, ela vai ficar mais secundária conforme o tempo vai passando e esse conflito não se soluciona. E Dom João sabe que à medida que esse conflito não se soluciona, ele precisa fazer uma manutenção do seu poder. Então ele vai sempre abrir caminhos, né, para que o seu poder se mantenha consolidado de alguma forma e seus interesses em pauta. Por isso ele permite essa promiscuidade entre a própria elite brasileira e a sua corte, né? Então, quando ele eleva, né, o Brasil, ele literalmente abre mais um caminho para onde ele pode jogar, né? Porque agora ele tem a capacidade de expandir o seu reino, né? Vídeo que ele já estabeleceu um controle aqui na região, já anexou 2 regiões. Então, por isso é um ponto muito interessante para o próprio Dom João e para a gente entender como é mais um passo para promover o que vai vir a ser a nossa independência daqui a alguns anos, né? Então, com isso a gente chega no que eu falei sobre essa centralização do poder no centro-oeste e no sul do Brasil, né? Na região do Rio de Janeiro e São Paulo, que justamente vai se fomentar uma crise econômica, né, no norte da região, onde vai ter, por conta dos tratados com a Inglaterra, vai ter uma crise econômica de abastecimento, porque a região, né, de Pernambuco não vai conseguir ser competitiva. Então
muitos produtores vão perder concorrência, vão perder espaço, vão falir, vão ter dificuldade para se abastecer, vai ocorrer uma seca na época que vai matar a produção de muitos deles, por consequência não vão ter como se sustentar, além deles perderem, né, muita influência política nesse processo e muito presença econômica nas decisões também, e estimulado também pela lusofobia aí, que ainda aos poucos vão ter algumas saídas, vão ser comerciantes que vão ser os comerciantes portugueses, né, que vão ter muitas vantagens, né. E isso também vai ocorrer, lembra que eu disse que vai ter uma ocupação ali nos territórios do Estado, né, que vão fazer uma manutenção dos seus interesses. Então, por exemplo, vamos ter aí um aumento, né, desse imposto para instalar, né, a corte aqui e todo o aparelho de Estado, que vai ser, os impostos vão ser pesados, né, para os pequenos colonos, e qualquer colono aqui vai ter que pagar muito para que antes não pagava para manter a corte no Brasil. E né, início de fazer a manutenção dos seus interesses, algumas, né, vão ter que pagar esse imposto e outros não. Por exemplo, muitos portugueses, né, talvez não tenham que pagar isso daí, mas isso ninguém vai precisar saber, né? Então, os cobradores vão ser instruídos a seguir alguns determinados interesses, né, que vão estar em jogo da corte e do próprio Dom João, o que vai fomentar um ódio da população local pela vinda da família real, pelo favorecimento dos comerciantes portugueses, a ponto de causar literalmente uma revolta que vamos chamar de Revolução Pernambucana, onde os líderes locais, né, da elite que foi prejudicada vão se mobilizar junto com as camadas populares para se emancipar quanto um território público, né, de república, e vão agir contra a violência contra os comerciantes portugueses. Vai haver saques, vai haver uma tomada desse território, e que Dom João VI não vai aceitar tranquilo, não vai aceitar suave, e ela vai ser marcada, né, a Revolução Pernambucana, por uma punição exemplar. Os militares, né, do Rio de Janeiro vão ir a Pernambuco, e vai ser um massacre. Vão caçar todos os líderes, e vão ser mortos. Todos eles serão mortos, inclusive em praça pública, e todos vão se tornar mártires. E por mais que o território volte, isso vai ficar marcado no ideário, né, da região, e isso vai fomentar ainda esse desgosto, né, pela presença dessa noção de que ainda há uma aura de Portugal tomando o território, de certa forma. Enquanto, né, esses projetos de Dom João VI vão indo de vento em popa aqui no Brasil, né, Portugal vai estar tendo sérios problemas, porque vão conseguir, né, no final da década de 10 de 1800, né, por volta de 1817, vão conseguir derrotar Napoleão, por diversos motivos que não vão nos convir, mas vai ficar Portugal em tutela da Inglaterra, né? Portugal vai ficar ali basicamente como uma colônia inglesa, né? E isso vai vir logo após um período de quase que guerra civil. Vai vir após um período de crise econômica, porque, né, se tem guerra, fica-se complicado comercializar,
Então vai estar um sentimento de desgosto e de abandono, né, muito grande com Portugal. Então o que vai acontecer, né? O Portugal vai estar ali muito dizimado, muito afetado por esse conflito e vai se sentir cada vez mais distante da situação que estava. Então eles vão, o Portugal, né, vai quanto seus súditos, né, e as elites que ali ainda prevaleceram vão pensar em alternativas, né, para chamar sua monarca de volta, vide o término do conflito. Nesse momento também, né, vamos ter o Congresso de Viena, que foi um dos motivos que também Dom João teve que emancipar o Brasil para Reino Unido, né? O que vai ser o Congresso de Viena? Vai ser uma união entre todas as monarquias que foram afetadas, né, pelo expansionismo francês de Napoleão, que vão pensar em qual vai ser a missão deles, né? Retornar os territórios a todas as nações nas suas divisas priores da guerra, né? E fazer uma manutenção, né, da sua fé, né, nesses territórios. Então, existe uma pressão colocada em Dom João, por isso também parte da emancipação do Brasil a Reino Unido. Então, eles vão pressioná-lo a ter que transformar esse território em um reino de fato. Vão pressioná-lo a voltar para a Europa para discutir justamente essas devoluções de territórios e de como vai se instituir daqui para frente o Estado e como ele vai se moldar, né, devolvendo os espaços que cada um lhe pertencem. Então vai existir essa necessidade para Dom João ter que retornar. Vai ter uma pressão da própria população portuguesa para que ele volte para administrar o território, legitimar as suas necessidades e retirar a ocupação inglesa, né, que está tutelado, mas é basicamente uma ocupação. Então o Dom João vai se ver pressionado aí por muitos caminhos, né? Ele vai ter que ser bem escorregadio, né, nesse momento para ter que lidar com tudo isso. E aí o ponto que eu acho que vamos desenvolver melhor na próxima aula, mas que é importante, que define o fechamento, né, deste momento do período joanino com a Revolução Liberal do Porto. O que isso vai importar? Porque vai haver uma manifestação, né, de todos os portugueses, né, fazendo uma comoção popular para o retorno do seu monarca, porque eles praticamente vão colocar em jogo assim: vamos instituir um governo e se você voltar, a gente vai instituir uma monarquia parlamentar, senão a gente vai ver o que vai ser feito, né? Então, com toda essa situação, o Dom João VI vai se ver obrigado a ter que atender esse chamado do seu reino primário, né, que é Portugal, e terá que fazer uma manutenção do seu poder, porque afinal de contas ele não quer sair perdendo de um lado. Então ele vai botar como regente o seu filho, Dom Pedro I, para
garantir, caso as coisas tenham errado lá, ele ainda ter um reino em algum lugar. E zarpar para ter que lidar com esses problemas do outro lado do Atlântico, deixando aqui o seu filho e terminando assim o período dele quanto regente aqui, né, quanto monarca, que assim encerra o período joanino. Então, em conclusão, o que nos é interessante entender como um todo desse período? Ele foi o primeiro pé para o avanço da nossa independência, porque ele constrói novas estruturas de Estado que nos permite descolarmos das limitações de colônia, nos cria outras relações de poder aqui que vão ocasionar em transformações na política daqui para frente. Começa a se fomentar uma perspectiva anti-lusitana durante esse período. Então, eles colocam bases para que haja uma transformação do nosso modo administrativo e da nossa percepção sobre o poder na região, né? Além de uma troca de poderes, né, que antes se via mais presente no norte e começa a se consolidar aqui o poder mais ao centro do Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, para encerrarmos finalmente a aula, vamos discutir a questão da aula, né? O que nos é importante ver aqui. Eu vou deixar aí para vocês pensarem um pouco, né, sobre isso. E vamos lá, vamos responder a questão, né? Acho que vocês já pausaram o vídeo, já pensaram um pouco. Então, quais as principais características socioeconômicas que esse período foi, né? Obviamente, a abertura dos portos e o comércio exterior, né? Por quê? Por que isso define? Porque isso quebra com o pacto colonial. Isso talvez seja uma das coisas mais influentes, a mais influente desse momento do período joanino. Porque ela nos tira da lógica de dependência de Portugal. Porém, contudo, no entanto, como a gente viu, ela nos coloca em outro ciclo de dependência. Ela nos coloca no ciclo de dependência com a Inglaterra, dados aos acordos de Dom João VI. Então, ela rearranja as estruturas sociais, sim, mas ela não nos deixa de ser dentro de uma lógica de dominação. Nós continuamos dominados, nós não nos emancipamos com essas alterações. Então, isso vai estabelecer uma ruptura, vai se estabelecer um processo de transformação da sociedade brasileira? Sim. Porém, ela não nos emancipa quanto território ou quanto nação. Porque a gente ainda continua economicamente dependente e politicamente dependente ainda. Porque ainda ficamos restritos ao governo vamos chamar aqui, né, da metrópole, né? Não nos emancipamos nesse sentido. Nós paramos de ser colônia, mas mais em conceito do que em prática. E isso que é o mais importante, entendermos dessa questão e da aula de hoje. Então, na próxima aula vamos ver mais sobre a Revolução Liberal do Porto. Ela se deu de maneiras melhores, né? Vamos aprofundar sobre esse assunto e sobre a regência, né, de Dom Pedro I e como isso vai construir em cima daquilo que vimos
da interiorização da metrópole. Então, obrigado a todos por essa aula e até a próxima.